Boa noite, pessoal. Deus abençoe a toda a sua vida, a sua família e a sua casa. Aqui nós estamos mais uma vez numa live e concernente a esse mês de setembro, sobre o Setembro Amarelo, para a prevenção contra suicídio, depressão e ansiedade. Nós estamos aqui para falar desse assunto que, infelizmente, é tão pouco comentado, que nós estamos para abordar alguns assuntos de suma importância. Temos visto aí que pessoas têm tirado a sua vida por enfrentar esses inimigos invisíveis, E a depressão, ansiedade, transtornos mentais. E logo após, daqui a alguns minutinhos, a pastora e doutora psicoterapeuta Adriana Martins já está online aqui. Pastor Kleber, forte abraço, Deus te abençoe, viu? Paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Já compartilha essa live aí. Deixa eu perguntar, o som tá bom? Como que tá o som? Está dando para ouvir minha voz? Como que tá aí? Daqui a alguns minutinhos, a doutora Adriana Martins já está online. Ela é psicoterapeuta, uma grande profissional e uma grande amiga também de longas datas. E eu louvo a Deus pela vida dela, que sempre tem se disponibilizado a nos ajudar, a somar conosco. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Kleber. Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo. Já vou chamar já nossa palestrante, a pastora Adriana, pastora e doutora, mulher de Deus, uma grande serva de Deus que tem cada dia mais somado conosco aí. Deus abençoe você que está online, você que está nos vendo, nos ouvindo. Seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Maicon Costa. Me formei para a graça de Deus em psicanálises eclesiásticas pelo Centro Teológico Plenitude e também em psicólogo pastoral eclesiásticos pela CONIADED de São Paulo e hipnose neurociência através da HN University. Então aqui nós estamos, irmãos, para abordar alguns assuntos muito interessantes, muito importantes, que vai te ajudar e tirar as suas dúvidas, tá? Vou chamar a pastora aqui e fique conosco já, tá bom? E deixar um recado para os irmãos também, para quem está nos assistindo. Logo mais às 22 horas, Dr. Rodolfo Pereira, da cidade de Rio de Janeiro, um psicanálise clínico, vai estar conosco também. Aí, boa noite. Bem? Tudo bom? Tudo. Maravilha. E aí? Tá bem? Tá dando pra ficar boa? Tá ótimo, dando para te ouvir perfeitamente. Tá bom. Rapidinha. Ó, fica à vontade, viu? Tô abrindo a casa aqui, tá muito quente, pelo amor de Deus. Tá muito calor. Fica à vontade, Dri, tá bom? Tenha liberdade aí, se apresenta, fica à vontade. Bom, mas todo mundo já me conhece, né? Não é Novidade. cedo para ninguém. Conhece, meu nome é muito grande. Então, muitas vezes as pessoas têm um sistema de Martins, outro de Jesus. Mas primeiro, eu estava vendo, né? Vendo e participando de muita coisa que aconteceu ao longo, porque quando aborda esses temas, né, que infelizmente ainda é tão invisível quanto qualquer outra doença que existe, né? Falar sobre a ciência humana, falar sobre a consciência humana, falar para as pessoas se conscientizar das pessoas que estão dentro do seu lar, né? E até mesmo ter um cuidado com você, ainda é um tabu. Então, eu trago para mim, na minha memória, o que eu passei.
o que me fez a estudar, o que me levou a chegar até aqui, quais foram as consequências que eu tive que passar para eu chegar até aqui, porque não é fácil, né? Você ter o seu autoconhecimento, independente de qual ela seja, não é fácil. Porque ninguém tem um autoconhecimento. Porque todos os dias o ser humano muda. Todos os dias o ser humano tem ideias diferentes, né? A gente tem... eu costumo dizer que no dia você muda a sua ideia toda hora. 5 minutos eu estou pensando algo aqui que eu vou fazer, daqui 5 minutos eu já não quero fazer mais aquilo, daqui 10 minutos eu volto a querer fazer. Então, é muito difícil. E falar sobre o suicídio está se falando agora, né? Porque nós passamos por uma pandemia. Essa doença, ela sim, é uma doença, tem cura? Ela não tem cura. Dizer assim, eu tinha uma depressão e eu fui curada. Não, ninguém é curado da depressão, síndrome do pânico. Você faz tratamento. Tem pessoas que usam remédio e esconde. Tem pessoas que não gostam de falar, mas ela está ali viva dentro de você. Por que eu falo isso? Porque eu fui uma pessoa e ainda tenho cuidado comigo com a depressão. Só que hoje eu consigo ver aonde ela começa a querer parecer bem devagarzinho. Aí eu já começo a ter aquele, opa, peraí, vamos dar uma levantada, né? Assim, não pode ficar pensando muito, não. Porque ela é silenciosa. Ela é muito silenciosa, Michael. Ela é muito, sabe? E eu vou dizer para você hoje, eu analisando a minha vida, de longos anos, né? Que hoje eu estou com 49, mas a minha primeira aparição da depressão foi aos 16. Eu tinha 16 anos. Eu tive uma depressão pós-parto. Por quê? Ninguém fala de depressão pós-parto. Não fala-se. Não fala-se de depressão pós-parto. Fala de depressão ocasional, mas o pós-parto ninguém fala. Eu vim descobrir isso, que eu tive a primeira crise de depressão e síndrome do pânico quando eu tive meu primeiro filho, que hoje o Bruno está com 30 e poucos, 31 anos de idade, ou para mais ou para menos, porque são 4, mas eu tive 16 anos. Nunca ninguém me falou sobre isso. A minha mãe não sabia também. Por quê? Ninguém se falava sobre isso. E hoje, infelizmente, também ninguém fala sobre isso. O que eu ouço muito dentro do meu consultório todo mundo acha que eu tô com frescura. Né? É o que a gente mais ouve, não ouve? E era o que eu mais ouvi. Não, isso é frescura. Depressão é doença de rico. Dizendo que qual que é a diferença do rico para o pobre? As mesmas, um tem mais dinheiro, o outro não tem. Mas as doenças são as mesmas. A gente morre a mesma coisa, independente do que for. Então, quando eu tive hoje, eu consegui, porque eu fui estudar sobre isso. Mas primeiro eu tive que passar sobre isso para chegar onde eu cheguei hoje. Então, aos 16 anos, eu tive uma depressão pós-parto. Depois de 10 dias que o meu filho, que eu já estava em casa, você vê como que é as coisas. Não tinha internet, mas tinha livro. Então, eu fui pegar um livro para ler que a minha mãe tinha deixado e ela falou assim, olha, se ele fizer cocô, essas coisas, você lê aqui que você vai saber, ou senão você chama a vizinha que ela vem te ajudar. E eu não sabia que quando o bebezinho, o primeiro cocô dele, sai verdinho, sai com catarro, sai isso. O que eu fiz? Eu fui ler, era muito grande, eu li assim, caso o cocô do nenê esteja verde, tal, isso, infecção, pronto. Aquilo ali me deu um desespero tão grande que eu falei, ele vai morrer. Isso que eu disse na minha cabeça, ele vai morrer, eu já não consegui mais entender o que o livro estava querendo passar para mim. Porque eu só li aquilo ali, que era infecção, mas não era. Isso aí não era. Ele estava dizendo que era sujeira do parto, que era isso. Então, era o primeiro. Ele estava limpando para que não houvesse uma infecção. Mas ficou na minha cabeça, ficou na minha mente
E eu olhava para ele e eu via aquele e eu chorava desesperada, porque eu já pus na minha mente que eu matei ele, que o meu leite materno era ruim, e ele só tinha uma semana de vida. E eu falei, e na minha cabeça, como que eu vou fazer? Eu não sei cuidar, e agora? O desespero foi tomando, que eu só chorava. Ele chorava porque queria trocar e estava com cólica, e eu chorava porque eu estava matando ele. Então, aquele choro me alimentava, né? O meu psico, que você matou ele está com infecção, então ele vai morrer. Daqui um pouquinho ele vai morrer nos teus braços. E eu me lembro como fosse hoje, que eu ficava enrolada com ele no colo, balançando, não morre, neném, não morre, pelo amor de Deus, não morre. Até vim uma vizinha que era enfermeira e ela falou, Dri, olha, eu vim para dar banho nele, eu desesperada, chorando. Ela, o que foi? Eu falei, eu matei ele. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o livro está dizendo. Ela falou, não, Dri. Ela foi me explicar. Passou? Claro que não. Já tinha entrado dentro da minha consciência. E aquilo que me trouxe dor, ela fica guardada onde? Na nossa subconsciência. Então, eu peguei isso, coloquei lá, não falei para ninguém, só que eu não dormia mais, eu já não queria comer direito mais, eu tive muita dor de cabeça, eu tive o eclâmpsia por causa disso, mas ninguém falou para mim que isso era uma depressão pós-parto, e também a minha mãe não teve essa informação, porque também não se falava sobre isso há anos atrás. Então, o que acontece? Esse foi o primeiro. Todas as vezes que eu olhava para o meu filho, ele caía ou acontecia alguma coisa, o que vinha na mente? Ele vai morrer. Se ele pegasse uma gripe, eu já lembrava do que ele vai morrer. Alguma coisa vai acontecer, esse menino vai morrer. E era assim. E ele trocava muito de leite, e aí eu punha na cabeça o quê? Porque era o que eu tinha passado, eu passei para ele, ele vai morrer, era isso. Então, eu comecei a ter esses surtos de que ele estava dormindo, eu pegava um espelho, porque falava assim, se a criança dormir demais, você sacode. Às vezes ele estava cansado, e eu pegava o espelho, colocava no nariz dele para ver. E quando aquele bafo dele ali não saía no espelho, eu falava, morreu. E eu pegava ele e sacudia ele. Olha, quase deu aquele... quase matei o cérebro do menino de sacudir. Você entende o que as informações negativas faz com uma pessoa? Verdade. Quando ela não tem a informação e quando as pessoas de casa não têm informação. Eu tinha só 16 anos. A minha mãe não tinha essa informação. O que ela poderia fazer para mim, ela fazia. Mas a informação de que isso é uma depressão pós-parto, de me levar no médico e ele falar comigo, não, isso aí eu acredito que seja, naquela época não era tão explícito para todo mundo, não tinha tinha o SUS, mas não tinha isso de falar, porque eu fazia pré-natal e nunca ninguém falou sobre isso no pré-natal. Hoje aí os pré-natais está top, né? Que ensina a trocar fralda, ensina a dar o primeiro banho, fala que você não pode sacudir a criança, fala sobre... Na minha época, não, foi tudo no supetão. O que eu aprendia, cuidava de boneca, cuidei do meu filho de 15 anos. Né? As duras penas, mas tá aí, graças a Deus. Então, hoje, eu vejo assim que quando eu tive a minha segunda depressão, eu já estava com meus 30 e poucos anos de idade. E aí o que eu ouvi? Frescura. E se você me perguntar o que te levou a você ter a depressão, aquilo que estava na minha mente lá atrás, quando eu tinha 15. O medo de que o meu filho morresse. Então, aquele medo eu trouxe para a minha vida. Aos 29 anos, eu fiquei viúva. Então, era só eu já tinha. E o engraçado, que uma coisa que agora eu me lembro, eu tive mais 3 filhos, né? Só que as minhas depressões eram diferentes uma da outra, as depressões pós-parto. Tinha às vezes que eu não queria dar de mamar, mas eu tinha que dar. Aí eu tinha outra criança que chorava. E do meu terceiro filho, que foi o Kaique, que foi o pior, que o Kaique nasceu fora do tempo, então já veio, pronto, vai morrer, que o médico disse que sim, que ele ia morrer. Então foi vindo uma série de coisas. Quando eu tive meus 30 e poucos anos, eu tive uma depressão. E ela veio
muito forte. Aí eu já estava morando em São Carlos. E eu lembro que comecei a ter uma crise de choro. Uma crise de choro. Eu estava assistindo um filme de comédia e eu estava chorando. Eu começava a ouvir uma música, eu comecei a chorar. E eu falei, não é normal. Aí eu comecei esse negócio de querer limpar muito casa. Você tem o seu tempo de você arrumar, mas eu morava sozinha, eu e o companheiro, mas eu tinha necessidade eu tinha já uma planilha. Segunda, quarta e sexta, eu tinha que arrumar a casa. Mas não era arrumar, eu colocava tudo para fora, lavava tudo, e isso eu acabava de arrumar a casa 10 horas, 11 horas da noite. Ter essa necessidade? Não, porque na quarta-feira eu ia fazer de novo, na sexta-feira eu ia fazer de novo. E eu tive uma crise tão grande que, como as crianças não moravam comigo, eu conversava que não tinha celular, era no orelhão. E eu comecei a entrar em umas que os meus filhos não estão bem. Aí eu comecei a ter sonhos com eles. Eu comecei a ouvir vozes, que são as nossas vozes, né? Que hoje a gente chama vozes de obsessoras, mas é a sua própria voz. Eu ficava ouvindo eles me chamar. Eu falei, não, está acontecendo alguma coisa. E eu ligava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu desligava o celular, eu desligava o telefone, eu chorava, porque estava tudo bem. E como que eu cheguei a saber que era uma depressão? Porque eu fui buscar, eu saí da minha casa, 8 horas da noite, e fui no posto. E eu encontrei uma médica lá que disse para mim assim, Adriana, eu vou te passar um calmante, porque nisso eu não dormia já. Eu sempre tive problemas com sono. Eu já não dormia mais, eu virava à noite, no outro dia eu estava acabada e chorando, continuava nessa vida. E eu falei, não, vou procurar. E saí da minha casa e fui no posto. E encontrei essa médica. Ela falou, vou te dar um calmante, mas vou te passar no psicólogo. E ela falou, eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você está, se a sua depressão já não estava avançada ou não tem começo, você está depressiva. Porque eu contei para ela, ela me deu o calmante, que não, eu não dormi. No outro dia, eu comecei a fazer os tratamentos. Resumindo de tudo isso, hoje, como eu ouvi que era frescura, eu comecei a tomar 2 remédios para dormir e ficar acordado. Depois desses 2 não fazia mais efeito. Aí eu comecei com 3 e depois eu comecei, já estava com 8, já estava dependente do remédio. Fora isso, eu queria tirar minha própria vida. Porque você quer ter uma segurança em quê? A pessoa que está do seu lado, ela também não sabe lidar com aquela situação. Ela vai querer ajudar você de uma maneira que nem ela sabe como vai ajudar. E eu queria que alguém me ajudasse, porque é um buraco. Ontem, acho que foi ontem, eu falei para uma paciente minha. A gente está falando sobre essa live, tudo, e ela estava me perguntando mesmo que ela tem depressão, tudo tal. Mas eu disse para ela assim, sabe, a depressão ela não é uma gripe que você tomou uma água gelada, pegou uma chuva, fez alguma coisa que vai te trazer isso. Ah, eu tô gripada, me dá um remédio que eu tô gripada. Ah, eu tô depressiva. Como que você vai saber que está depressiva? Qual remédio que você vai tomar? O que você vai fazer? Como que você vai ali, os pontos que você está com depressão? Porque a depressão, eu falei para ela assim, que é um buraco sem fundo. É igual quando você você é adolescente, você tem aquele sonho que você está caindo num buraco. Eu não sei você, mas a minha mãe falava que quando a gente sonha que está caindo num buraco, você está crescendo. E a depressão é mais ou menos aquele sonho que você acorda segurando nas coisas quando você é criança, mas só que você acorda e o buraco não acabou ainda. E a depressão, ela é assim. Você está dentro do buraco e ela não tem fim. Você sabe que aonde que você vai dar, aonde que vai lidar, aonde que você vai chegar com isso. E aí é onde muitas das vezes entra o suicídio, porque você quer o tanto que alguém te jogue uma corda, te tira de lá, ou você escale esse buraco, que quando você tenta subir é igual lama.
ela vai te derrubando cada dia mais e você vai sendo soterrada. E você vai ficando sem fôlego, aonde entra a síndrome do pânico, que eu não vou sair. Eu tinha medo de ir na minha lavanderia porque o sol não podia pegar em mim. Então, eu ia me encostando na parede até chegar na lavanderia, senão eu ia me rastejando. Olha onde que chega a mente de um ser humano. Olha onde que chega os seus neurônios, o seu lado emocional. Olha onde que chega ao ponto, um ser humano ao ponto de você se rastejar no chão, porque você não quer que ninguém te veja e você não quer que o sol encoste em você. Eu passei por isso. E eu falo assim que acho que foi os piores momentos da minha vida, foi essas coisas que eu passei. De tentar contra a minha vida, muito. De pegar uma faca e cortar o pulso, não conseguir. De pegar tesoura, não conseguir. De quebrar a casa toda. Porque é um momento de fúria, é um momento isso. Quando você entra nisso, é um momento... Por favor, alguém me ajude, porque eu não consigo lidar com isso. E a pior coisa de um ser humano é quando ele começa já a entrar nesse surto e que as pessoas, infelizmente, não sabem como ajudar. Aí te leva para hospitais que não tem a estrutura para trazer para o ser humano a realidade dele, dizer para ele assim, tá tudo bem, você vai sair disso. Fica tranquilo, eu vou te ajudar. Tem uns que eles vão te dopar, vão deixar você pior do que você entrou, porque eu tenho relatos de pessoas assim, porque eu fui uma vez internar uma pessoa assim, que ficava no meio entre de homens e mulheres, aqui no Cabachute mesmo. E a pessoa falou para mim assim, é horrível lá, porque você fica no meio de pessoas que estão drogadas, que estão ali, e pessoas que... E é horrível. É horrível. Sabe? Então, quando eu lembro que quando eu ia no psicólogo e começava a relatar o que estava acontecendo comigo, ela estava fazendo a planilha para me internar. E eu achava tão legal conversar com ela, tal. Mas eu falava assim, eu queria matar, eu queria me matar, me cortar tudo e tal, isso, aquilo. E eu achava que ali naquele momento ela ia me ajudar. Eu achava que ela ia falar alguma coisa para mim e tal. Não, ela já estava arrumando um jeitinho de me internar, vai que ela é perigosa. E aí, no meio de tudo isso aí, ela pegou, ela me deu, em vez de me dar o receituário, ela me deu a minha internação. Que era para eu sair dali já direto para lá, na hora que eu fosse entregar. Eu fui embora para casa, levei aquilo. Aquilo de eu olhar ali e ver que eu era perigosa, que eu era isso, tentava contra a minha vida, eu era perigosa para estar naquele momento no convívio. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, não. Eu não sou perigosa, eu só preciso de ajuda. Aí eu peguei todo o remédio que estava lá, todas as coisas, joguei dentro da privada. 5 minutos que eu fiz isso, parecia que eu queria estar dentro da privada para pegar aqueles remédios. Por quê? Eu estava dependente. E o medo me fez, que começou a trazer para a minha vida, me trouxe a consciência de que eu precisava de ajuda. E eu encontrei essa ajuda, né? Primeiro eu me descobri, peraí, eu não vou ser internada como doida, não. É a primeira coisa que você fala, que você tá doida. E você não tá doida, né? Você não tá doida, você não tá louca. Você só precisa de ajuda. Né? A gente só precisa de ajuda. E é muito ruim quando você olha para a direita, para a esquerda, e você ouve, isso é frescura, levanta daí, para de graça, vai, você está de gracinha, é falta do que fazer, vai lavar roupa. Quer chamar atenção. Né? Você quer chamar atenção. Exatamente, são essas palavras que a pessoa que está com depressão, ela ouve diariamente. Você quer chamar atenção, você está com frescura, para de graça, já deu por hoje. Aí se está em meios de colegas ou parente, aí é um ficar tirando sarrinho com a outra, e a pessoa vai se isolando cada dia mais, e cada dia mais. E
isso fica pior ainda, né? E eu vejo assim... Você quer falar alguma coisa? Você sabe que a gente que começa a falar não para mais, né? Fica à vontade. Uma das coisas que me ajudou muito tem casos e casos, né? Não vamos generalizar, mas eu digo que ser uma coisa... A religião, muitos te ajuda. Os religiosos te afundam. E o que verdadeiramente olha para o olho de uma pessoa que vê que ela está doente se chama ser humano. É aquele que tem amor. Foram essas pessoas que eu encontrei no meio do caminho. Independente da religião porque a depressão ela não é especificamente do povo que não tem Deus. Não, todo mundo tem Deus dentro do seu coração, gente. Deus, ele mora dentro do meu coração. Mas a minha consciência, o meu lado emocional também existe. Então, depressão não é coisa do diabo. Ai, a depressão é falta de Deus. Não. Você tem da Bíblia quem teve depressão? Davi teve depressão, Salmo 57. Ele estava depreciado. Quem teve depressão, o que o Senhor disse para ele? Entrou dentro da caverna, que é o nosso quarto. Ele não queria sair de lá. Por quê? Porque uma pessoa disse que ia matar ele. A cabeça dele estava tão envolvida com as coisas que na hora que ele falou, o quê? Vou morrer? Vou nada? Ninguém sabe o que ele passou. Ninguém sabe o que ele passou para ele chegar assim dentro de uma caverna. Mas olha o que o Senhor mandou para ele. Vá, corvo, leve carne, leva pão, leva isso. Quando teve o tempo dele, o Senhor falou, agora, bora, Elias. Levanta daí. Vamos, que chegou. Mas teve o tempo. Teve o tempo dele se encontrar. Mas quando ele se afastou, o Senhor não abandonou ele e nem ele abandonou o Senhor. Ele só queria morrer. Ele esqueceu de tudo aquilo que ele fazia. Ele esqueceu de tudo aquilo que ele fez. Talvez lá não fale. Mas talvez alguém de lá ele começou a dar sinais que ele não estava bem. Então começou a falar assim, mas você não é um homem de Deus? Porque eu ouvi isso. Você não é mulher de Deus? Vai estar com depressão? Para, né? Você não vai buscar essa doença embora? Os religiosos são os... O povo eles espiritualizam as coisas. Muito. Tudo é demônio. Eles veem demônio em tudo. E não é assim. E uma coisa que a gente, quando começa a estudar, o que a gente aprende? Aquilo que a pessoa fala de mim, fala mais sobre ela do que de mim. Verdade. Eu começar a dizer para uma pessoa assim, ixi, você está endemoniada. Onde que está o demônio? Em mim, nela. Se eu começar a olhar e julgar muito uma pessoa, o defeito está em quem? Em mim ou nela? O espelho que eu vejo em você sou eu. Os seus erros, muitas das vezes, são os meus, mapeados, mas são os meus erros. Então, eu jogo tudo em você. Então, isso aconteceu comigo. Nunca vi isso. Uma mulher de Deus que prega isso aqui, está com depressão. É coisa do diabo. Vai orar. Para de ficar tomando esses remédios. Vai orar a Deus, que Deus te cura. Se Deus quisesse exatamente curar tudo, ele não tinha necessidade de dar inteligência para quem quisesse procurar os meios de saúde. Não existe médico, não existe, mas os religiosos esquecem que na Bíblia teve um doutor. Com certeza. A mesma coisa, eu estou doente, mas não quero no médico, não. Eu vou orar e Deus vai me curar. E por que existe a medicina? Não, a medicina foi criada pelo demônio. Porque nem tudo Deus vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Ele é Deus do impossível. Com certeza. Entendeu? Então, eu sofri muito dentro do evangelho sobre isso.
Porque eu nunca questionei doença de ninguém, a vida de ninguém. Mas eu tinha os tabu. Por que eu aprendi isso? A religião me ensinou a você ser super-homem. Uau! Pá, né? Que Cristo... Ixi, eu falei, esse dia eu estava falando para minha amiga, eu fui para a igreja e permaneci, mas primeira coisa, eu tinha muito medo de Deus. Eu não tinha temor a ele, eu não tinha respeito, eu tinha medo. O medo era tão grande que se eu naquele dia eu não fosse no culto, eu batesse a unha, as pessoas me ensinavam que é prova, é porque você não foi no culto. Sabe essa depressão que você está passando? Ah, você deve estar pagando algum preço pela vida de alguma pessoa. E aquilo entrava na minha cabeça e eu ficava puxando assim, ó. Ai, meu Deus, e agora? Quem que foi que eu não orei? Quem que foi que eu não pedi perdão? Quem que foi que eu fiz algum mal? Eu não sei, Deus. E agora me mostra. E eu ficava, Deus me mostra. Deus me mostra o que eu fiz de errado. Ai, meu Deus. E aquilo vai me enchendo, me enchendo. E eu falar, quer saber? Vou me matar, que é a melhor coisa. Sabe? Porque muitos olhavam para mim dos pés à cabeça e falavam assim, nossa, cadê aquela mulher, hein? Que eu vi em cima do púlpito pregando e hoje está assim. Deus está na onde na sua vida? E aí, quando a pessoa ia embora, eu chorava, eu queria me matar. Porque foi isso que eu ouvi de muitos. Foram poucos que eu conto dedos, que falou para mim assim, vamos devagarzinho. Deus vai te livrar disso aí. Vai ter um propósito. Você não vai entender agora, mas lá na frente você vai ver que propósito, por que você está passando por isso. Mas todo mundo passa, fica tranquila. Fica tranquila, lute. Se você não conseguir, vai um passo de cada vez. Mas não desiste de Deus. Primeiramente, não desiste de você. Que Deus ele está aí todos os dias com você, mas não desiste. Então, independente da religião que a pessoa esteja, a depressão ela existe. E por que ela foi muito forte no nosso meio evangélico? Porque a gente tem a mania de mostrar para as pessoas que ela é forte o tempo todo. É muito difícil você se manter forte o tempo todo. E é muito difícil você mostrar que você é forte. É cansativo. Porque todo mundo vai olhar para você e vai dizer, você não acha que você tem problema? Para! Porque você não demonstra. Esse é o pior erro. É você não demonstrar que você tem as suas fraquezas. Você tem que mostrar quem você é. Eu sou uma pessoa assim, você tem que demonstrar. E eu não era uma pessoa de demonstrar. Eu sempre fui uma pessoa, porque me ensinaram que a opinião dos outros vale muito mais na minha vida do que a minha vida própria. Então, eu era igual um boneco, que todo mundo tinha sua linha, todo mundo mandava, você vai para cá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Quando eu não ia, a minha própria vontade não prevalecia, porque eu sempre fiz o que as pessoas queriam. E isso me levou também a ter depressão. Porque às vezes eu queria falar não, a palavra vinha não e eu não conseguia. Eu falava, tá bom. Mas eu sabia que aquilo ali não era para eu fazer. Mas eu ia fazer. E ali eu comecei a causar em mim esse dano. Essa ética, moral, o emocional foi para baixo. Porque eu não conseguia viver mais a minha vida. Nunca soube viver a minha vida. Sempre vivia o que os outros queriam que eu fizesse. Mas nunca aquilo que eu gostava de fazer. Então, as pessoas que estavam próximas a mim, que têm relatos aí de falar, você precisa de ver como você estava. Eu cheguei no tempo de estar tão, assim, passada, que eu cortei todo o meu cabelo. Sabe? Você chega nos momentos assim, eu já não conseguia me matar, então, peraí, vou cortar o cabelo. Aonde que eu fui querer cortar o cabelo? Eu não sei. E eu fui pegando os pedaços, toma tesoura e tesoura. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a chorar, porque eu tava careca, porque eu cortei todo o meu cabelo. E aí, quando eu saía na rua, todo mundo falava assim, o que você fez? Aí eu falava, nada, cortei o cabelo, aí tá bonita assim. Eu falava, tá horrível. Aí eu chorava, porque eu falava que tava horrível. Mas eu já estava depressiva, eu já estava tomando remédio.
Mas aquilo era aquela esponja, eu absorvia muito e trazia muito. Eu fiquei 6 meses nessa vida. Quando eu consegui sair, eu ia todos os dias arrastada para ouvir a palavra de Deus, todos os dias. E quando eu não ia, 4, 5 irmãos iam lá na minha casa. E ainda eles ouviam muito dizer assim, vai, não vai não, para quê? Isso aí é prova. Isso aí é Deus cobrando ela de alguma coisa. Ah, ela fez alguma coisa, Deus está cobrando. Deus está cobrando ela. Não vai não, hein? Não vai ficar falando não, porque ó, é Deus tratando com o vaso. Ó, eu morrendo. Igual eu estava te falando. Por que que anos e anos, né? Acho que uns 3 anos para trás, por que que muitos pastores, muitas missionárias, muitas pastoras, independente, começou a tirar a tua própria vida? Deus quis mostrar, infelizmente, Deus quis mostrar para a gente e para os religiosos que essa doença não é independente de que seja pastor, pastora, de que seja missionário, de que seja independente de classe social e credo. Essa doença, ela existe. E o suicídio está aí para quem quiser saber e ouvir. Hoje eu fiquei horrorizada. Eu já tratei de pessoas assim, de uma menina de 15 anos que tá para viver a vida todinha, mas ela se automutilava. Mas hoje eu nunca vi assim ela, né? Essa menina já tá bem, graças a Deus. Mas hoje eu recebi foto e a pessoa dizendo para mim, me ajuda, porque olha o que eu estou fazendo comigo, porque eu descobri que eu estou com uma doença assim, e ela mostrou o braço, e os braços todos mutilados. Por quê? Que é isso? A primeira coisa que ela disse, depois que eu saí da igreja, eu não recebi um bom dia. Olha que coisa. E ela me contando aquilo, eu fiquei muito triste com isso, porque eu me coloquei no lugar dela. Porque eu passei isso. E todo mundo passa. Quando você se afasta, independente de que lugar, muitas pessoas vão sentir sua falta e outras não. E até mesmo aquelas que vão sentir a tua falta, não vai te mandar, porque vai dizer assim, ah, não, tá assim porque quer. Mas só que também não sabe o que está acontecendo. E ela gravou um vídeo desesperada, chorando. E eu fiquei muito triste porque eu não me cheguei a me cortar. Porque eu queria me matar, mas não cheguei. Mas ela não. Os braços dela, os dois. Ela já foi internada, já voltou para casa. Eu tive pessoas da minha família que tentou suicídio. Que tomou vários, por 2 vezes, tomou vários, 108 comprimidos, tomou. E foi difícil dela sair da depressão, sair desse estado. E o que ela ouviu foi frescura. Ah, isso é frescura. Isso aí é porque ela não tem nada que fazer. Mas hoje eu pergunto para ela, o que te levou a você fazer isso, tomar um monte de remédio? Ela falou, não sei. Eu acabei discutindo, é o quê? É um copo, um balde cheio que uma gotinha virou um oceano. Você já está com um monte de problemas e aí não é uma coisinha te leva a isso. E Você o suicídio, não é? Você falando sobre isso aí, eu lembro que nos meus 15 anos também eu comecei a perceber que estava meio diferente. Porque era uma pessoa, era muito quieto, calado mesmo. Se eu fosse em algum lugar, por exemplo, se eu fosse na sua casa, eu entrava calado, saia mudo. Você não ouvia a minha voz, eu ficava quietinho no meu canto, só falava aquilo que me perguntavam, não era uma pessoa ativa Sim. que conversava, não, eu era quieto no meu canto. E eu já ia da igreja já, e eu comecei aos meus 14 para 15 anos, eu começava a me cortar. O braço, tem uma marca até hoje do braço, de cicatriz, eu começava a me cortar. Eu achava aquilo bom, eu não sentia dor. Eu achava Sim. normal aquilo.
não, é normal, daqui a pouco vai passar, vai cicatrizar, eu faço de novo. E eu não sabia que isso era uma depressão, que era um começo de depressão. Eu era uma pessoa muito ansiosa, mas muito ansiosa ao extremo. Então, para mim se aliviar dessa ansiedade, para mim ficar calmo, eu me cortava, me mutilava. E quando eu fazia isso, aquela sensação, ela passava. E eu achava, na minha mente, falava, não, já que eu fazendo isso, eu vou ficar bem comigo mesmo. Sim. Mas mal saber que eu mesmo estava me prejudicando. Exatamente. E quando eu ia tentar pedir ajuda, ao dizer não, tá tudo bem. Quando alguém me perguntava, Marcos, tá tudo bem? Não, tá tranquilo. Então eu não demonstrava a pessoa que estava necessitando de ajuda. Que minha alma estava necessitando realmente de ajuda, de um socorro urgente. Então eu me trancava no meu mundo, ficava quietinho no meu canto, sofria calado, ouvia tudo e guardava se, sabe, igual uma bexiga. Então chegou uma hora que aí explode. Então aconteceu isso comigo. E quando explodiu, é, quem tentou me ajudar, quem tentou me mostrar que não era assim, saiu prejudicado, porque eu fui guardando tanto, guardando para mim, que quando explodiu, quem não merecia ouvir, ouviu. Ou seja, por quê? Porque quando eu pensei que era mais uma pessoa que veio para me julgar, eu não queria saber. Eu estava numa situação que ou era tudo ou nada. Então Sim. hoje eu entendo, como você mesmo disse, para muitos isso é uma frescura. Ah, você quer se aparecer, e os religiosos. Ah, nunca vi um crente ter depressão, nunca vi um crente que prega, que canta, que faz o que faz ter depressão. Eles esquecem que atrás de um cargo, de uma classe social, de um cargo eclesiástico, há um ser humano. Exatamente. Você não pode chorar, você não pode ter suas limitações, você não pode fraquejar, não. Você tem que permanecer da hora que acorda até a hora que você vai dormir, firme e forte. Mas esquece que somos seres humanos limitados. Exatamente. Uma vez, eu e minha irmã em São Paulo, e foi em determinado lugar com o pastor, e ele chegou a falar no carro para a gente assim, a minha vontade, eu não faço isso, porque eu sei que se eu fizer, eu vou perder a salvação, mas eu também não estou mais ligando para nada, não. A minha vontade é pegar o carro e pegar essa Raposo Tavares e de contramão e deixar o carro. E aí, aquilo ali foi um impacto grande para a minha vida, porque eu olhei para a cara, para o rosto da minha irmã, porque foi automático, você demonstra, né? Uau! Se ele que é pastor está dizendo que quer se matar, quem dirá eu? Eu falei isso para minha irmã, falei, Rosana, se ele quer se matar, que é um pastor, e a gente que é reles mortal. Porque o que acontece? Realmente, você olha para aquele homem, para aquela mulher em cima do altar, ou independente da hora que chega, você olha e você diz assim: ah, não, ele sabe lidar com as emoções, tá tranquilo, porque ele passa essa segurança para você. Só que isso me impactou de um jeito que até o dia de hoje eu lembro disso, porque é essa experiência. E eu lembro uma coisa, como quando eu cheguei, né, ao psicanálise. Eu acho isso muito bom. Que eu achava que eu já tinha passado tudo na vida, né? Primeira coisa, a base foi a minha experiência na depressão, né? O como eu saí foi por força e violência minha própria, porque eu ia ser internada e a minha amiga já tinha dito que lá era ruim. E aí, na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei mais de um mês. Eu lembro que eu fiquei um mês trancada dentro de casa, eu não atendia ninguém. E eu lembro que o meu quarto, a janela dava assim pro portão. Então, quem me chamava, eu ficava olhando na janela, porque eu achava assim, eles vão vir me pegar. E aquilo que foi me dando aquele impulso, e as pessoas que vinham na minha casa, não, vamos devagarzinho, vamos sair. Aí eu falava, não quero sair, não, mas você vai. Porque eu queria ficar
só no quarto trancado. E aí, nisso, o meu filho veio morar comigo. E aí ele já sabia, né, que eu estava com depressão, minha mãe sabia tudo, e ele veio para me ver. E aí eu queria mostrar que eu estava bem, mas eu não estava. Aí estava todo mundo conversando, daqui a pouco eu saía de perto de todo mundo, ia me trancar, ficava debaixo da coberta, e ele ia lá e falava, não, mãe, levanta. Levanta, vamos ficar lá na sala comigo. Eu não quero. Não, você vai sim, mãe. Tá todo mundo lá, você vai. Então, isso foi me trazendo de novo, aos poucos, a realidade. Sabe? Eu fui me sentindo segura. Não precisava ninguém estar ali falando, ai, tadinha, eu não queria. Dó, gente. Aprenda. Você está estudando, você sabe. O sentimento que um ser humano leva a outro ser humano dizer assim, ah, tadinho. Oh, que pena. Gente, é horrível. Você não pode falar isso para um ser humano. É igual a ele estar com a sua luz, essa luz clara, e você começar a falar, ah, tadinho. Oh, que peninha dele. A energia dele vai baixando, baixando. Daqui a pouco a pessoa tá míngua expressivamente. Por quê? Porque você está tendo tanta dó, tanta pena, que é uma derrota pela vida da pessoa. Não, você tem que levantar ela. Porque isso existe, gente. A gente vive, o nosso corpo é matéria, o nosso corpo é quântica, é física. Né? É muito física. Nós vivemos aí pode ver que a gente está sentindo mais, né? Eu sempre falo, eu não sei porque eu estudo, a gente quando começa a estudar, você começa a buscar muita informação e isso aí vale. Então, a cada mudança de lua, você sente por que muda. A cada mudança do tempo, você sente, o teu corpo sente. O ser humano está muito intenso. Então, essa rotação que o mundo está fazendo, o ser humano está sentindo muito mais. Então, é muita catástrofe que está passando, é muita morte que está tendo, muito. Por quê? Porque o mundo está vivendo isso. O mundo está vivendo. Então, hoje, realmente, o que eu vivi lá no meu começo, para eu chegar aqui, então, eu consigo lidar com os meus emocionais e com as pessoas que chegam até mim. Porque eu sei hoje lidar com isso. Então, é muito constante essas coisas dentro da gente, né? Então, o meu primeiro passo de quando eu comecei, não veio o psicanálise primeiro. O que veio primeiro, que me deu um chão, um suporte, foi eu estudar para juíza de paz, que te dá uma estabilidade, um emocional top, porque eu era muito emocional e eu demonstrava muito o meu emocional. Se você chegasse até mim, você estivesse contando uma história, você estivesse contando um caso seu, eu já estava envolvida. Nesse caso, eu já criava isso na minha mente, eu já criava tudo isso, eu já entrava nesse mundinho seu e eu sofria juntinho com você, eu chorava junto com você. Só que você ia embora e eu ficava doida, porque eu queria te ajudar de uma certa maneira, eu não podia. Isso quando era ao contrário. Quando a pessoa vinha, contava tudo isso para mim e eu já punha na minha cabeça, porque ela está perto de mim, é por isso que ela está passando por isso. Eu chegava na casa, se eu tivesse a minha amiga e ela estava tudo bem, tudo bem. Eu chegava na casa dela, aquele dia ela não estava boa, eu falava assim, é porque eu estou vindo aqui. Então eu vou me afastar. Eu me afastava. Eu não sabia que isso aí era ruim, mas eu me afastava. Então, quando eu comecei a estudar para juiz de paz, foi a primeira coisa. Eu comecei a atingir esse grau de você ser uma balança. E eu lembro que o meu professor disse para mim assim, vai ter coisas que você não vai poder opinar. Você não vai poder fazer gestos de que você não pode ser, você tem que ser imparcial, você não pode ser parcial, você não pode ser assim, ó, para um lado e para o outro. Não, você tem que ser neutra, porque o juiz é para ser neutro. Então, nisso foi me trazendo um alto equilíbrio para a minha vida. Aí as pessoas dizem assim, mas você se tornou fria? Imagina. Eu tenho as minhas emoções enormes. Eu tenho vontade, quando eu vou fazer casamento, eu quero chorar, mas eu guardo aqui dentro. Quando é depois, o meu corpo corresponde.
porque eu sinto muitas dores no corpo, eu sinto, mas eu tô ali. O meu corpo aqui dentro tá chorando, tá pulsando de emoção, mas eu tô Gritando. sem, não é? Por quê? Porque os noivos já estão no nervosismo. Aí você vai passar nervoso. Ai, como é que você tá? Ai, você tá. Cara, você vai deixar ele mais nervoso. Vai infartar os noivos. Você vai infartar com eles, você vai cair lá os três. Tutu. Acabou. Porque até você falar o que tem que falar, vixe. E eu falei, não vou dar conta. Porque eu era muita emoção. Hoje eu sou muito razão. Muito mais razão do que emoção. Na hora certa, a emoção fala alto. Mas primeiro vem a razão em tudo. Então, isso aí me trouxe esse autoequilíbrio. E, infelizmente, tudo na minha vida tem as consequências. Eu estudei, me formei 3 anos, né? Estudei durante 3 anos. Depois eu me formei. E logo em seguida eu tive uma situação que eu passei. E que legal! Era com um filho meu. Uau! E eu, para quem me conhece, sabe. Mexeu com o filho meu, ou vixe, aí se quebra a estrutura. Naquele momento que estava acontecendo, eu não poderia mostrar ali o que eu era mãe. Eu tinha que ouvir os dois lados e vamos resolver. E para minha surpresa é que eu não tive as emoções que eu queria ter. Na minha cabeça eu vou matar. Eu quero matar. Mas eu tinha que ouvir os lados. Sim. Sabe? Então isso, eu comecei a falar, opa, peraí, eu consigo me moldar. Eu consigo lidar com as minhas emoções. E aí eu lembrei que o meu professor falou, você vai ter que lidar com isso, porque vai chegar situações que você vai ter que ficar ali, você não vai ter que se demonstrar. E eu passei por isso. E aí, ao longo das coisas, que antes era assim, ó, se me chamasse, vai lá e resolve, pronto. Era um gatilho que é para resolver. Hoje, se falar para mim, vai lá e resolve, eu vou resolver da maneira mais suave na vida. Mas a gente vai sair dali resolvido. Sim. Então, isso me trouxe, né? E aí eu fui de juíza de paz, eu fui para a capelania, que te traz ainda, nossa, o top do top, né? Te traz isso. Abre um leque, né? Muito, porque era prisional também. Então, se um dia eu fosse fazer, ir lá fazer as visitas, eu não poderia me envolver com família de preso, as emoções da família do preso, e muito menos com as emoções dele. Porque ali é todo mundo inocente. Tá lá dentro inocente. Na fila você encontra muitas de mães que o filho é inocente, que está lá porque é bonzinho. Você encontra muita esposa que está ali, porque o seu esposo está aí porque ele é bom. Sabe? Então, jamais você aprende isso, jamais se envolva. Jamais você, dentro de um hospital, você não pode falar o que você pensa. Você não pode dar sua opinião. Você tem que guardar para você, que primeiro que você não é médico. Você não pode lidar com as emoções das pessoas. Dela perguntar para você, você vai fazer uma visita dentro de um hospital e a pessoa está muito, a pessoa está vendo ali que a pessoa está muito ruim, a família chegar e falar, o que você acha? Vai viver? E você falar assim, não, olha, vamos orar que Deus vai curar, que isso aqui. Não. Você não pode dar esse tipo de esperança. Mesmo que você... A única coisa que eu aprendi, que você fala nos momentos desse entrega na mão do Senhor e seja feita a vontade dele. Segundo, vai ser feita a vontade dele, independente de qual ela for. Eu não posso alimentar aquilo que a pessoa quer ouvir. E muitas das vezes a pessoa está no meio de uma depressão, de um suicídio, ela alimenta coisas ruins para a vida dela. E ela sempre encontra pessoas que vai dar esse alimento ruim. É aquele tal que a gente falou, é a frescura, para de graça. Isso é doença de rico. É rico agora, para ter depressão? É filhinha de papai para ter depressão? Isso é o alimento que eu dou, né? Quando eu não conheço. Esse é o tipo de alimento. Então, uma dessas coisas trouxe isso.
E quando eu entrei para o psicanálise, porque não era isso que eu queria. Eu ia fazer o curso de juiz arbitrário. Eu não queria fazer psicanálise, mas a linha passava pelo psicanálise analítico, que eu acho top. O analítico é você analisar, né, toda a situação, que é incrível isso, e você valida, você tem as suas emoções e ok, né? A sua opinião não interessa na vida dos outros, até ele pedir. Então, a primeira coisa que eu já estava passando uma situação ruim na minha vida. E logo em seguida, o meu pai morreu. E eu ia entrar mais uma vez na depressão. Mas todos os dias eu olhava no espelho do meu quarto, e é um espelho enorme no meu guarda-roupa, e eu dava de frente com ele. E todos os dias, na hora que eu levantava, eu falava para o espelho: levanta. Nem que você entra nesse banheiro, toma banho, bota uma roupa e vai deitar lá na sala. Mas você levanta daí. Todo dia. Era essa luta comigo mesmo. Parecia que existia duas Adrianas. Que era aquela que queria morrer, que chorava, só que no outro dia eu tinha que levantar. No outro dia eu tinha que levantar. E eu fazia isso, eu levantava. E era bem o começo da pandemia. Foi pior. Foi pior. E logo eu já tinha começado a estudar, aí na apostila estava escrito, né? Como que você faz para entender a cabeça do outro? Eu não estava entendendo a minha naquele momento. Eu fiz 3 anos de juiz de paz, que existe muito número de lei federal, porque cai para a lei federal. Existem muitas leis federais ali no meio, porque que veio esse casamento e porque não sei o quê. E eu decorava números que eu nunca achei que eu ia decorar. Mas quando entrou o psicanálise, que mexe com a mente, eu não consegui. Porque tinha bloqueios dentro de mim. Tinha depressão que eu tinha passado, não tinha curado. Tinha traumas que eu tinha e não tinha sido curado. Tinha coisas que eu estava vivendo e não estava sendo curado. Tinha coisas que estavam me maltratando, eu estava me maltratando e eu não sabia como curar. E quando eu saí de casa, vim, aluguei um apartamento e vim morar de casa, foi daí que deu surto. Eu tive uma crise de choro, mas foi de uma casa, de um bairro para outro, que eu fiquei sozinha, que foi aonde que eu comecei a entender, começar a estudar, que aí eu comecei a cair para muito chato, cair para terapia, conheci a minha terapeuta, e aí ela foi me dando uns start, foi falando, e aí eu fui descobrindo, eu falei, cara, tá aí, eu nasci para isso, é isso que eu quero isso para minha vida. Isso não envolve a religião. Ficou até melhor. Ficou até melhor. Hoje eu falo assim que o Deus, esse Deus que a gente serve, ele é tão maravilhoso, tão lindo, tão que todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por tudo que ele faz por mim. E antes eu mesmo, né, ali pregando o nome dele, raramente eu agradecia a Deus, eu só reclamava muito mais do que agradecia. E eu aprendi que quanto mais você agradece a ele, você valoriza ele, mais ele manda coisas para você sem você pedir. E isso é dentro da palavra. Aquilo que você planta, você colhe. E tantas vezes eu estava, sabe assim, dentro do meu coração, eu estava me auto-sabotando, porque existe isso. Hoje, né? E é tão gostoso que nas aulas, né, do psicanálise, você vê que está aí, a primeira coisa que você aprende, e eu gosto muito, né? Do autoanalisar. Ele fala assim, você não vai viver analisando as pessoas todos os dias. Mas vai ser raramente a pessoa mentir para você. Porque o corpo mostra. Né? O corpo vai mostrar quando você está falando uma coisa, ela não está gostando. Quando ela está contando uma história, o corpo dela está respondendo que é mentira. A sobrancelha dela está dizendo que é mentira.
as crenças limitantes. Sabe, são essas coisas que eu aprendi para a minha vida, dentro do psicanálise. Dentro, porque, olha que engraçado, o nosso professor, pai da psicanálise, né, que é Freud, se você pegar a história dele, você fala assim, cara, esse cara é doido. A visão que ele tinha é o que a gente vive hoje. Você vê, ele fez tanta coisa. Essa caixa de Pandora, existe esse ditado na caixinha de Pandora, existe tanto ditado lá do Sigmund Freud, no ano de tararata, mas quem foi o pai do psicanálise foi ele. Ele tem mais outro amigo dele, mas foi ele que foi ali, que agora eu esqueci, que é um nome chato. Mas foi ele que fez isso para descobrir o quê? Os piores medos, aqui, ó, incubado, os traumas que a gente tem. Quando você faz o hipnose, são coisas que você traz lá dentro do seu, aqui, ó, do seu emocional, coisa que você viveu lá na tua infância, que você não sabe perdoar, mas Freud ensinava como lidar com isso aí. Sabe, você vê uma criança hoje e você olha assim, você vê que a criança está indo para um lado, que você fala, peraí, esse menino aí vai dar trabalho emocionalmente. Por quê? Porque muitas das vezes, dentro da barriga da mãe dele, a mãe dele passou algo que está atingindo ele. E ele vai trazer isso na fase dele. Ah, mas a ciência explica. Sabe? E isso aí é muito bom. Freud foi um cara que eu falo para você, do tempo. Ele está falando sobre hoje. Verdade. Ele está falando hoje, né? Muita coisa de Freud é o que a gente vive. O que ele falou lá é o que a gente vive hoje. E ele foi taxado como o quê? Um doido. Porque ele quis mostrar para mim, para você, e para tantos outros que querem seguir esse segmento dessa vida, né? De estar ajudando, porque é se ajudar e ajudar a pessoa. Eu sempre digo que nós terapeutas e psicoterapeuta, a gente não cura ninguém, que não existe, senão já vou entrar na parte de curadeirismo e você voltar ali, isso é charlatanismo. Então, não existe a cura. Eu chegar alguém no meu consultório, eu já falo lá, eu não curo ninguém. Você está no lugar errado. Você só vai, eu vou te ensinar a se ouvir. E vou segurar nas tuas mãos. E não te solto mais. E eu quero que você encontre, eu vou com você nesse caminho, mas quem tem que andar é você. Eu aprendi um ditado que eu adoro esse ditado. O cavalo, ele pode estar na beira do rio, mas é ele que tem que beber água, baixar a cabeça para beber água. Não sou eu que tenho que mostrar, vai lá beber água, está com sede, não. É ele que tem que, não é? É ele que tem que querer beber água, não sou eu. Porque quando alguém chega no meu consultório, eu digo e falo, se você chegou até aqui, é que já estava escrito, já estava enredado, e outra, você chegou aqui porque você quer ouvir, você quer saber a verdade. E a verdade vai ter que ser dita. Nem adianta. Eu aprendi isso. Eu quis, assim, do 80 ao hard, do nível maior de querer, muitas das vezes, pegar minha terapeuta e socar ela. Porque eu contava uma história e ela bem ouvindo, né? E eu lá, contando a história, porque a gente sempre quer se colocar no lugar de vítima, né? Aí eu lá contando a história, ela olhou para mim, ela simplesmente falou para mim assim, tá, você vai fazer o quê? Aí eu, não, sabe? Ele falou, não, mas tá, peraí. Mas você está nessa vida por quê? Porque você quer, não é? Não, não é. E não teve argumento. Porque a gente só merece aquilo que eu quero. E o que você vai fazer daqui por diante? Você vai continuar ou você vai andar? Porque é você que tem que mudar. Porque ninguém está forçando você a fazer nada. Você está fazendo o que você quer. A gente não quer ouvir. Você faz porque você quer. Mas é verdade.
Só que quando eu faço, eu quero o reconhecimento de alguém. E aí, na hora que vem o confronto, mas eu fiz isso por você. E a pessoa fala, fez porque quis. Aí você vai falar assim, nossa, você é ingrato. O ser humano é ingrato. Eu sou ingrato. Eu sou uma pessoa que vou decepcionar a outra. Eu vou ser decepcionada. Porque faz parte da evolução, do crescimento humano. É muito bom você ser reconhecido. É muito melhor eu me reconhecer. E o que Deus fala, o que a sua mão direita fez, a esquerda não tem que saber. Por que eu tenho que jogar na... Mas eu fiz para você. Ué, por que quis? Não pedi? Ninguém te obrigou a você fazer. Ligou para o pessoal, você vai ter que fazer, ou faz. Não, não é? Hoje, se fosse aquele tempo, eu falava, já entrava em depressão. Meu Deus, eu fiz o novo reconhecimento. Ok, ninguém é obrigado a reconhecer nada. Então, hoje, tem coisas que eu passo dentro do meu escritório que muitos. Eu já recebi vários pacientes lá que passou e não ficou, não permanece, né? Depois volta. Teve uma pessoa que disse para mim assim, você sabia que eu tenho poder de manipulação? E eu falei, sim. Falou, tenho. Falei, aham, legal. E aí a gente vai naquele conversando, aí eu posso te manipular. Quem sabe eu estou te manipulando agora? Eu falei, sim. Possa ser que sim. E aí a gente conversando, aí ele foi falando da vida dele, não sei o quê, mas ele sempre tocava nesse assunto, mas eu manipulo, aí eu olhei para ele e falei assim, e você disse que você manipula, mas quem disse para você que eu não estou te manipulando? Aí ele olhou para mim e falou, não, mas acho que é verdade, né? Porque eu já contei tantas coisas da minha vida, porque ó, você me manipulou certo. Não é a questão de manipular. Sim. É a questão de você saber aonde você tem que ir, porque é a obrigação do psicanalista, é a obrigação do psicólogo, independente. O psicólogo, eu acho assim que eu acho muito interessante que o psicólogo ele tem a obrigação, eu não acredito que seja obrigação, mas pelos estudos ele tem a obrigação vamos supor assim, trazendo para a linguagem hoje, de estar descobrindo e formando uma pessoa. Porque é a obrigação do psicólogo ver na pessoa o que ela pode formar. Eu não acho isso, porque você já nasce pronto, você só precisa ser moldado. Né? E é uma responsabilidade muito grande do psicólogo achar isso na pessoa. Eu tenho pacientes que o psicólogo dela disse assim, procura um terapeuta para me ajudar. Você acredita? O psicólogo disse para ela, vai fazer terapia para ele poder me ajudar. Porque senão eu sozinha não estou conseguindo estar te ajudando. Porque já fazia anos que ela passa em 3, ela passa num psicólogo, ela passa em outro lá também, e ela passa comigo. Só que aí o psicólogo ela não vai mais. E ela ficou só comigo e com o outro. E esse outro disse para ela, procura um terapeuta para te ajudar. Para ele, eu ajudo de um lado, ele me ajuda do outro. Então, essas duas coisas, ela encaixa. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E esse dia uma chegou lá, é incrível, né? Eu falei até assim, eu não falo o teu nome, mas o teu testemunho eu dou. Então, ela teve uma época que ela passou assim, a última consulta dela foi dia 25 de maio. Pois ela não vem mais. E aí você se preocupa, aí eu mando muita mensagem, e aí, tá tudo bem? Tá, tudo bem. E quando ela já ia assim, olhava no relógio e falava, então, eu vou ter que sair. Eu falei, ok, eu sei que vai dar ruim. Sei que isso vai dar ruim. E ela ficou 6 meses. Quando ela voltou no estágio que a gente tinha se conhecido. Ofegante, falando rápido demais e tal, e não sei o quê. Primeiro que ela tem TTAH. É pior ainda. E aí ela falando tal, eu falei, respira. Ela não conseguia nem respirar. Eu falei, respira. E a gente vai voltar do começo, porque você parou. Você não pensa em você mais. E aí tá. Ela voltou, tá fazendo tudo direito.
Esses dias, tô vendo que ela chega, ela está. A primeira coisa que você tem é essa obrigação. Você identificar o que está acontecendo. Porque um suicida, ele começa a postar coisas, porque agora existe as redes sociais. Dependendo da música que ele está postando demais, pode ir aí no fundo que tem coisa aí. Dependendo do que ele anda falando, pode ir ali fundo que tem ali. Então eu vi ela começava a chegar, falava umas coisas e eu ouvindo, ok. Falava com ela, tal. E ela foi embora. Esse dia ela chegou lá, já tremendo, nervosa, aí eu falei, ao fundo disso. Aí ela me falou, parei de tomar remédio. Eu falei, você parou de tomar o remédio por quê? Quem te deu alta? Por que você... O seu médico, o seu o seu... Não é psicólogo, agora esqueci o nome. Eu falei assim, ele te mandou, a tua médica mandou você parar de tomar remédio? Não. Mas uma outra pessoa por trás disse assim, eu acho que você tinha que parar um pouco de tomar remédio. Mas ela, eu sempre digo para ela, você tem que... Infelizmente, você não é todo mundo. Eu sei que ela não gostou, porque o corpo dela já respondeu logo, que na hora que eu comecei, ela já fez assim. Ela não gostou. Eu falei, você não é todo mundo. Então, você para de tomar o remédio, você não dorme, você tá vendo coisa onde não tem. Daqui a pouco, você pega o teu carro e eu não posso nem dirigir mais, porque eu não tô tendo controle. Eu falei, parabéns. Agora você vai sair daqui e você vai passar numa farmácia, você vai comprar o remédio. Não, eu vou. Eu falei, não, mas você vai. E chegando lá, você tira a foto e me manda. Fazia 3 dias que ela não dormia. Uma pessoa que passa no psiquiatra, isso, lembrei. Eu falei, o seu psiquiatra sabe que você parou de tomar o remédio? Foi ele que te deu? Não, não foi, não. Eu falei, tá bom, manda o número aqui que eu vou ligar lá. E aí, por quê? Ela estava se prejudicando. Porque uma pessoa que ela tinha que diminuir. Quem é a pessoa na fila? Eu disse isso para ela. Quem é essa pessoa na fila do pão que vai fazer você diminuir aquilo que o médico passou? Porque você trata há mais de 10 anos com a mesma pessoa. Quando eu a conheci, ela andava com sacolas de remédio. O médico tirou tudo, diminuiu. Ela toma 2 comprimidos. E você vê como que uma pessoa, quando ela acha assim, que nem eu postei, quando eu já acho que eu estou liberta da terapia. Cada e é isso que acontece. Quando você fala, eu digo e falo, gente, a terapia deveria ser ali, começar na escola. Porque as emoções é muito grande. É muito grande. A minha neta, ela é ansiosa. Ela é muito ansiosa. Então, ela tem uma ansiedade tão grande que ela fica sem dormir. Ela não consegue dormir. Ela ficou comigo aqui. Então, os meses que ela ficou aqui, ela é uma criança, nossa, normal. Gosta de brincar, não passa por nada na vida dela, entre ela, a mãe dela, os irmãos dela. Nossa, é uma pessoa que ama aquela mãe de uma tal maneira, ama os irmãos, ama a família dela. Mas ela é uma criança ansiosa. Quando eu falei para ela assim, um dia eu falei para ela assim, a gente vai no shopping? E ela falava assim, quando? Que dia? Eu falava assim, no sábado, mas sábado é quando? É amanhã? Não. Então isso ela não dormia. Ela, já chegou o dia? Não, Laura. Já chegou o dia? Não, Laura. Já chegou o dia? Não. Ela não dormia. Aí ela ia lá para minha cama, não consigo dormir. Deixa eu deitar aqui com você. E ela vinha dormir comigo, mas isso já era 5 horas da manhã. Então eu falei para a mãe dela, toma cuidado, o que você for falar para ela, porque já tem que, desde agora, ver o que está ali, a ansiedade dela. Muitas das vezes a gente não vê a criança ali e você fala assim, não, mas não é tudo que você conversa com uma criança, porque o cérebro deles vai, colocar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui, sabe? Então, essa ansiedade dela veio da ansiedade da mãe dela, de ver ela coisa... Mas isso aí é trabalhável, é fácil. De restante tá ok. Sabe? Mas a ansiedade, ela ocasiona uma coisa ali. Tem alguma coisa ali que precisa trabalhar no meio da família deles. Porque a ansiedade nada mais é o futuro
que está longe, você não consegue viver o que agora. Você quer viver lá que nem chegou ainda. Isso é difícil. Né? Vou fazer uma pergunta aqui, peraí, desculpa cortar aí. Sobre a primeira pergunta, você já comentou aqui com a gente no início, né? Sobre o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, independente da crença e do credo religioso da pessoa, né? O que, na sua opinião, como profissional, o que leva uma pessoa a cometer esse ato, o suicídio? A dor. A pessoa, quando ela entra nesse auge dela tentar com a sua própria vida e ela conseguir, a dor é muito forte. E o refúgio dela, naquele momento, ela acha que a morte vai ser os males. Vai ser assim, ó, eu vou me livrar de tudo isso. Porque emocionalmente essa pessoa já está tão abalada, ela já tentou de todas as maneiras, muitas das vezes, mostrar que ela está passando por alguma coisa. Ninguém conseguiu ver nessa situação. Então, o que ela tem para resolver? Que chega no ápice da loucura, vamos se dizer assim. Porque você querer até mesmo acabar com a tua vida, para mim, é loucura. Mas a pessoa suicida, ela chegar, ou ela se jogar de uma ponte, vem um carro, ela se jogar dali, ou ela pegar um monte de remédio e tomar, né, e ocasionou a morte dela, nada mais que são dores incalculáveis que o emocional dela não conseguiu ele se estabilizar. Infelizmente, eu te digo, as pessoas que estão ao redor não conseguiu identificar que ela estava precisando de ajuda. Sim. E isso é dor incalculável. Que você chega no momento crucial da tua vida, que você acorda naquele dia e você fala, hoje eu vou me matar. Sim, a pessoa... E aí você tenta a primeira, exatamente, você tenta a primeira, não dá certo. Você tenta a segunda, não dá certo. A terceira, porque você vai ao longe. Porque você já colocou na cabeça. E quando a pessoa, ela entra, ela coloca na cabeça, não, eu vou fazer, ela vai demonstrar naquela semana que está tudo bem. Você pode ouvir relatos de pessoas que a outra pessoa se suicidou, a pessoa vai dizer assim, nossa, mas ela estava tão bem essa semana, ela brincou, ela riu, ela fez isso. É suave. Você não demonstra, você não está com uma pneumonia, você não está com uma gripe. O seu emocional você esconde, você mapeia. Você mapeia, uau, tá tudo bem, mas eu quero me matar. Sim, porque ela vai acumulando tanta coisa que ela... E quem está à volta dela, ao invés de perceber que ela está necessitando, porque a pessoa ela não fala com lábio, mas a atitude dela, ela quer mostrar para alguém, no silêncio, que ela precisa de ajuda. Exatamente. Então, quem está à sua volta, para como você mesmo já disse, para alguns é frescura. Isso aí vai passar. Mas o que é algo silencioso, é muito rápido. Quando você vai ver, a pessoa já fez. Nossa, aí como você acabou de falar, nossa, a pessoa não demonstrava. Por quê? Porque ela tentou demonstrar, mas não em palavras. Em atitude, olha, eu preciso de socorro. Olha, me ajuda. Olha, eu vou se matar. Olha, eu tô com um pé no abismo, então me socorre. Então, quando ela não vê que quem está do lado o ajuda, ela fala, como você disse, que é uma dor. Eu falo, então agora chegou o dia. Porque ano passado, em novembro do ano passado, eu perdi um amigo muito próximo, né? E era cristão, e pregava a palavra. Era cristão. E a gente conversava todos os dias. E ele não demonstrava que ele necessitava de ajuda, mas a gente conversava sempre, perguntava como você está, precisa de alguma coisa. Eu me importava com ele, mas ele não se abria nessa área, sabe? Fala, eu tô cansado, eu quero dar um tempo. E eu sempre aconselhando ele, não estamos juntos, conta comigo. E todo dia mandava mensagem, como você tá? É tudo bem? E chegou um dia, no dia 5 de novembro,
Acabei de chegar no culto, quando eu coloquei o prato para comer, quando eu sentei no sofá, a mensagem veio nos olha, fulano acaba, ele esperou a mulher entrar no banheiro para tomar banho, ele se matou no próprio quarto dele. Olha, e tem pessoas que ela não, ela se acha assim, ó, ela não tem, ela acha que ela não tem esse direito de demonstrar as dores dela. É tudo escondido. E quando já não cabe mais a ela, aquela dor tá tão grande que, infelizmente, aí fala, ai, mas ele era conhecedor. Ok, mas ninguém sabe o que estava ali dentro dele. O porquê, quais são os traumas que ele tinha do passado que levou ele a chegar até isso. Porque tem traumas do passado, de abuso, coisa que é lá atrás. E você, felizmente, você vai tendo seus starts, você vai tendo, vai chegar. E isso é infelizmente. A pessoa, ela pode estar sorrindo. Ah, tá tudo bem. Mas as feridas dela, os traumas delas estão ali dentro. Por que que existe o psicanálise? Por causa disso. Você tem que detectar aonde está. Você tem que extrair da pessoa. Falar para ela assim, ó, vamos abrir, vai doer. Mas essa ferida tá aí e tem que ser cutucada, mas cutucada, limpada e sarada. Para quando criar casca, essa casca vai se tornar vai ficar as marcas, porque toda pessoa tem a sua marca. Sim. Porque a pessoa ela não comenta com o próximo que ela quer ajuda, é como você comentou, ela tem medo que a pessoa acha, não, coitadinha, ela não quer ser taxada como coitada, ela quer ajuda. Porque ela não quer, ela não quer que tenha piedade, ela quer socorro, ela quer que, não, ó, me ajuda que eu tô morrendo. Exatamente. Eu tenho uma pessoa que a gente conversa bastante, ela ficou anos. Você sabe o que é? Anos depressiva e ninguém sabia? Ninguém sabia. Ela só foi falar quando ela foi procurar ajuda porque já ela não aguentava mais. E aí eu disse para ela assim, mas por que que você ficou anos assim? Ela falava assim, mas eu tinha medo do que os outros vão pensar. E daí o que os outros vão pensar? Hoje, eu falo. Eu não tô nem aí o que os outros vão pensar. O achismo de A e de B não cabe na minha vida mais hoje. Eu acho. Ok, vai fazer terapia. Aquilo que o outro faz é problema dele. Agora, aquilo que me traz dor é problema meu. Por isso que eu postei lá. O outro tá fazendo isso. Ok. Doeu em mim? É problema meu. Tudo que dói em mim é problema meu para eu resolver. Eu não posso resolver a tua dor. Eu posso te ajudar a te ouvir e te escutar. Mas aquilo que doeu em mim, então eu tenho que curar. Sim. A segunda pergunta é: o que te levou a se formar em psicanálise, em psicoterapeuta hoje? Qual foi o motivo que você falou, não, eu vou mergulhar nessa profissão, eu vou me formar? O que te levou você a se formar? Querer ajudar as pessoas que não se entendia que nem a mim. Quando eu comecei a me entender, foi aí que eu descobri, e estou descobrindo a cada dia, que foi para isso que eu vim. Essa foi a minha missão. Eu descobri que quando Deus disse assim, quando você nasce, né? Você vem aqui, você vem com um propósito. E eu comecei a perguntar para Deus, o que eu vim fazer nesse mundão? Por que o Senhor me escolheu? Porque o Senhor não quer que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar, eu me lasco aí. Então, eu não quero tomar conta de igreja, porque não é isso, porque eu me sinto sufocada. Então, o que o Senhor quer de mim? Mostra para mim. Eu vim para quê? Eu queria saber qual que é o caminho que eu tenho que tomar. E esse foi o melhor caminho. Eu já tinha me formado no psicanálise, só que eu não estava exercendo.
E quando eu comecei a exercer, o amor veio brotando, que estava ali quietinho, brotou de uma tal maneira que hoje eu não sei ser diferente, eu não sei viver sem isso. Porque o meu trabalho hoje é ajudar as pessoas a se descobrirem, a não achar o que você tem é frescura, que, ai, procurar terapia, ai, que frescura. Ai, nossa, para que fazer terapia? Tirar, sabe, da pessoa que você fazer terapia é coisa para doido, porque eu ouço isso. Ai, não tô doido porque eu vou ir na terapia. Ai, não tô doido porque eu vou no psicólogo. Quem que precisa ficar doido para se conhecer? Verdade, eu ouço. Você falou? Cara, É bem isso. eu acho tão chique. Eu sou fã de muitos aí. Mas tem uma psicóloga que eu sigo, ela, a Ana Beatriz, ela é top. Uma coisa que ela disse lá que eu guardo para minha vida, porque eu falei, gente, tem pessoas que. Então eu sou igual. Porque eu cresci, a minha mãe sempre me tirando disso. Você não tem que andar em moda. Dos outros, não. Não é porque os outros estão usando. Primeiro, que você não é os outros. Segundo, é que você não tem que andar igual a todo mundo. Então você tem que ser você. Então, essa Ana Beatriz, num podcast que ela estava falando, ela falou sobre isso. Que é muito ruim você ser igual a todo mundo. Então, ela não é obrigada a ser o que os outros querem que ela seja. Ela é aquilo que ela quer ser. E tá tudo bem. Agora, se tem pessoas que querem ser igual às outras, tá tudo bem também. Só precisa tratar. Porque quando eu quero ser muito igual, porque tem pessoas que usam roupa igual, sapato igual, isso igual, é preocupante. Incrível que pareça, tudo que você faz, você é cópia. Então, você não tem amor próprio, você não tem nada. E isso aí eu tinha muito. Oxi! Eu não tinha amor próprio, não, meu amigo. Eu tinha um ditado que dizia: eu não vim nesse mundo para ser feliz. O meu amor era: eu amo quem está próximo a mim, mas eu não me amo. A primeira coisa que eu aprendi na terapia, na psicoterapia, é: se ame. Você tem que se amar primeiramente. E isso, quantas vezes eu preguei? Você tem que se amar a si próprio para depois você amar os outros. Mas eu não fazia isso comigo. Hoje eu me amo. Uma vez, eu já vim nesse parâmetro, uma vez eu estava conversando com a minha terapeuta, com a Gabriela, ela falou, aí eu falei assim, ai, hoje acho que eu ia fazer a unha, acho que era sexta-feira, eu ia no congresso. Ai, hoje, isso, era aquela coisa, o que você fez lá Jovens Pregadores? Mas foi lá na Ivani que eu esqueci, peraí, do vaso. Sim, da Vaso. campanha. Isso, aquela campanha. Então, eu estava falando para ela sobre isso, da campanha e tal. Então, eu preciso fazer minha unha, preciso isso. Eu toda empolgada falando, né? Preciso fazer unha, preciso isso e aquilo. E ela ouvindo, e ela olhou assim, diretamente nos meus olhos e falou para mim assim: por que você precisa fazer isto? Eu falei, porque tem um congresso, hoje eu vou pregar. Ela falou assim, tá, então você quer dizer, você está mostrando para mim que a prioridade é só quando você vai fazer uma outra coisa. Porque você tem que ter dias marcados para fazer unha só se você vai num congresso pregar. Para você fazer isso, porque eu falava, aí domingo eu vou arrumar a mesa. Ela falou, então, aí no domingo que vem os teus filhos, aí você faz aquela mesa bonita, você faz um jantar legal, um almoço legal, porque vai todo mundo. Quando você começar a se amar, olhar para dentro de você, você vai ver que não tem dias para você viver esse amor. Quando você descobrir que o seu amor próprio para você, quando você se apaixonar por você, quando você se amar por você, você se namorar, você olhar para você e falar assim, você é a melhor mulher desse mundo. Você vai enxergar as outras pessoas bem diferente do que você enxerga agora. Porque quando você faz para os outros, você não faz para você. Essa é uma verdade. Como que eu falo assim, fulano, eu te amo, se eu não me amo? Se a minha comida tem que ser de qualquer jeito, mas quando eu quero agradar o próximo, uau, a mesa tem que estar top. Por quê? Porque o ser humano quer agradar muito mais ao outro do que se agradar. Hoje eu digo, hoje eu me agrado. Não agrado mais ninguém. Sabe? Hoje eu sei falar não. E é muito bom.
É doido. Porque quando eu falo não, eu estou me curando. Agora, quando eu falo sim e eu quero falar não, eu estou agradando os outros. E tem coisa que eu falo, não, não vou, não quero. Não sou obrigado. Ah, mas você é chata. Ok. Mas depois você vai me amar. Você vai aprender, porque você tem que ter limites. Você tem que dar esses limites para a pessoa. Verdade. Quando você se doa demais, a pessoa vai achar que você sempre vai estar pronta. Quando você começa a se recuar, sempre você vai ser chata. E é ótimo você ser chamada de chata. É que a pessoa vê que você é uau, você é diferente nesse mundo. Você não se alienia e você não anda no coletivo. Você é você e acabou. Sim. Não é? A terceira e última pergunta. Quais as áreas que a psicanálise abrange hoje, no século XXI? Oh, a psicanálise, ela tem como dever, né? Ela já deixa escrito isso. Freud já deixou escrito que o psicanálise, o psicanálise, foi posto para quê? Para você descobrir, desvendar o mais oculto da emoção da pessoa. Aquilo que está mais lá no fundo do fundo, lá naquela caixinha preta. Eu sempre digo assim que as minhas dores e os meus traumas, ela fica dentro daquela caixinha preta do avião. Pode ver que quando o avião explode, aquela memória fica tudo dentro daquela caixinha preta. E dentro da minha memória, né, da minha subconsciência, as minhas dores e meus traumas, fica tudo dentro dessa caixinha. O que eu vivo, né, o que eu sempre falo, a nossa vivência hoje é isso aqui. Né? O nosso viver, nossa vivência é isso aqui, é aqui coisa. Quando é lá atrás, é tudo que eu deixo ali, que eu não quero que ninguém mexa. Então, o psicanalista, ele estuda para isso. Porque você vai encontrar pessoas que ela não vai falar, mas é a sua obrigação você deixá-la à vontade. É a sua obrigação ajudá-la a querer ir lá naquela caixinha e devagarzinho tirar uma por você vai mexer naquilo que te traz dor, você não quer aquilo. Então automaticamente tem o autossabotamento. Automaticamente você faz isso. Então, por isso que tem meditação, por isso que tem a hipnose, porque você vai lá no fundo. É doído, porque eu já fiz isso. Dói demais, mas cura. Né? E isso é obrigação de todo profissional. Isso é obrigação do profissional que nasceu para essa área. Saber que você vai tratar com pessoas, não com cifrões. São pessoas emocionalmente que está desmotivada, que não se ama. Tem pessoas que ela vai estar tão emocionalmente presa a um relacionamento abusivo ou de mãe, de pai. Narcisismo, gente. Hoje, agora, se fala muito de narcisista. E a pessoa, ela tá ali, ela não consegue. Quando ela chega até você, é a tua obrigação você mostrar para ela o caminho que deve andar, sabe? E isso abrange muito nessa área. A área para a pessoa não cometer até mesmo suicídio. Porque quando ela tem traumas em oculto, que não consegue resolver, e quando isso explode demais, você tira a sua própria vida. Né? E o psicólogo, coitado, eu falo que é incrível. A ciência, né? É aquilo, é a formação da pessoa. Ele tem que descobrir, analisar um modo que ele vai poder ajudar aquela pessoa que chega até ele. E muitas das vezes ele vai pedir ajuda a quem? Ao terapeuta, ao psicoterapeuta. São uns casos que eu digo assim, ó, deveria andar todos juntos. Mas sempre tem psicólogos que não vai concordar com o psicanalista
incrível, infelizmente. Hoje em dia, a profissão do psicanalista está em alta, tá? Mas muitas das vezes não é reconhecido como tal. O terapeuta não é reconhecido como tal, sabe? O psicólogo é chamado de doutor. O terapeuta é você, o psicanalista é você, sabe? Mas você só pode ter o seu carimbo se você for um doutor. Você não é uma mera coincidência. Eu passo por isso. No meu consultório tem vários doutores. Tá tudo lá, DR, o meu também. Mas só, oi, doutor, oi, doutora, oi, doutora, oi, Dri. Você entende? É bem isso. É. Aí, oi, doutora fulano, oi, doutora ciclana. Oi, você tá bem? Como você tá? É isso. Por quê? Porque, infelizmente, não é reconhecido como tal. Mas isso me importa? Claro que não. Já tirei de letra, porque aquilo que me traz dor eu vou tratar no meu psicólogo, na minha terapeuta. Vou fazer meditação, sabe? Já aquilo que eu não gostei, tem coisas que eu aprendi, tem coisas que eu ouço dentro do meu consultório, que tem pessoas que vai lá, assim, ó, eu vou passar um dia com você, tá? Tá. Você marca o dia da consulta? Marco, pode vir? Pode. A pergunta que a pessoa dá, você dá atestado? Então, é porque eu queria um laudo, porque eu quero levar, não sei... tem pessoas que vai te procurar para isso. Verdade. Tem pessoas que vai. Eu falei, não. Entendeu? Eu posso, mas não vou. Eu já tive pessoas que foi lá, que queria separar do marido, e a advogada falou, vai na sua psicoterapeuta, vai lá e diga para ela te dar um laudo para você levar no juiz, porque você tá louca. Eu não. Eu falei sim para ela, pura e simplesmente disse assim, procura na área de saúde, você que veio aqui uma vez, que se ela quiser, por que o psicólogo dela mandou ela no terapeuta para te dar um atestado para ela ir lá no advogado fazer o quê? Não tem cabimento, entendeu? Então, tem coisas que é assim que a gente vive. Tem coisas que eu já presenciei lá, de eu trazer, é a minha obrigação. Aquilo que me traz dor, eu tenho que dar. Então, a pessoa fala uma coisa que eu fico desconfortável, eu não vou demonstrar o que eu vou fazer. Eu vou levar para a minha terapeuta. Bora, filho. Ela falou isso. E ela tá. Porque quem cuida da minha cabeça é a pessoa. Sim, verdade. Porque tem que ter uma pessoa que cuida de mim. Sim. Que vai mostrar para mim, olha, é isso aqui, você precisa. Isso que eu faço. E todos os dias você vai estudando. Porque você não sabe nada. Enquanto Verdade. é aqui, não sabe nada. Rosane. Sim. Então, a gente não sabe nada. Então, a gente aprende. E eu quero viver aprendendo. Até eu ficar bem veinha e falar, agora vamos embora. Mas, e se Deus quiser, eu pretendo formar pessoas, falar dessa profissão que é maravilhosa. Vai vir aí o doutor da área. É uma coisa tão maravilhosa, é tão bom você ver a pessoa chega lá com os cabelos tudo em pé quando sai da terapia. Sai zen e fala para você, não é isso aí, não enche o meu ego, porque tenho isso. Mas é a sensação de que estou no caminho certo. Já tive vontade de desistir? Vixe, esses dias mesmo eu falei, quer saber? Vou fechar o consultório, não vou atender mais nada, não vou fazer mais isso, coisa. É eu pensar isso, aparecer uma pessoa, que aparece a outra, que vai, eu falei, cara, é isso aí. Eu não tenho tempo de desistir daquilo que eu nasci para fazer, porque eu nasci para ser isso. Sim. E eu quero que aquelas pessoas que tiverem estiver ouvindo ou vai ver essa live, para a gente encerrar aí, que está passando por algo, que está com problemas emocionais e não tenha vergonha de dizer. Saia da sua casa, tem o SUS aí, procure. E o pior é que o SUS está ruim demais, cara. Eu vi pessoas falar assim, eu marquei psicólogo, mas é daqui 3, 4 meses. Em 3, 4 meses você pode morrer.
Isso que é ruim, o governo também não faz nada para da área de saúde para ajudar, e também os que podem ajudar, tem outros que também não querem. Verdade. O dinheiro é mais. Um dia eu descobri aí que tem consulta de psicoterapeuta que custa R$ 238 a hora. R$ 700 a hora, meu amigo. E eu falo, uau, tem coisa que você trabalha com sessão após sessão, que a pessoa fala, em 3 dias a gente vai trabalhar nisso, e a pessoa volta o estado lamentável. E tem pessoas que pagam, tá certo. É o dinheiro que ele tem. Mas a hora, um dia eu chego lá nesse patamar, entendeu? Mas a gente precisa ajudar. Sim. Precisa ajudar essas pessoas. E se a gente tiver condição, ajude. As pessoas que estão do lado, a família que está do lado, que vê que o seu filho, o seu marido, principalmente os jovens, está muito trancado, vá ver. Não acha que celular, joguinho aí, tá dando muita... Ah, não, ele só fica jogando. Pior, ele está se destruindo emocionalmente. Ele não consegue nem sair. Eu tenho... O meu neto está passando no psicólogo. Sabe? Tem muitas pessoas que passam no psicólogo. Sabe? Então, procurem, olhe. Tira teu filho, tua filha de dentro de casa. Vá brincar, vá fazer uma coisa em família. Vai assistir filme. Sabe? Vai brincar. Ficava na chuva antes, gente. Jogava bola, sabe? Brincava de queimada lá em São Paulo. Vai fazer essas coisas. Porque o celular tá infelizmente, esses joguinhos aí, Deus do céu, vai acabar com a mente da pessoa. Sabe? Mostre o lado bom da vida. É isso que a gente tem que fazer e mostrar. E se você tá com a intenção de hoje eu quero tirar minha vida, não. Tem uma luz no fundo do túnel ainda. É só procurar os agentes aí que queira avisar. Tá o Maico aí, ó, online. Tem eu, tem outros, tem tantos outros aí. Bora se ajudar um ao outro. Deus abençoe, Diri. Obrigado. Como sempre, disposta a nos ajudar aí, a somar com a gente. Desejo toda sorte de bênçãos. Deus abençoe tua profissão, tua casa. Tudo quanto você fizer vencer próspera e abençoada. Amém. Tá bom? Obrigado mesmo. Um forte abraço. Um ótimo descanso. E até a próxima, se assim Deus quiser. Até. Bom? Tchau. Deus abençoe. Um forte abraço. Abraço. Suave, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Já vou estar encerrando essa live. Daqui a alguns minutos vou estar retornando. Vai estar comigo o Dr. Rodolfo Pereira, da cidade de Rio de Janeiro, às 22 horas. Deus abençoe doutora e pastora Adriana Martins, grande amiga de longas datas. E que Deus abençoe você que permaneceu até aqui e saiba que ainda há solução para tudo. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Até daqui a pouco, se assim Deus quiser.